Experimente esta atividade todos os dias, 1 ou 2 horas após o pôr do sol. Olhe atentamente para o céu noturno e é muito provável que você observe satélites passando rapidamente. Hoje em dia, existem milhares de satélites em órbita, tornando bastante comum a visão de um deles acima de nossas cabeças. Então, por que é tão difícil vê-los quando estão no espaço? Afinal, com tantos satélites lá em cima, deveríamos vê-los com frequência em imagens feitas na órbita terrestre. A verdade é que temos imagens incríveis de satélites passando pelos astronautas no espaço, mas essas imagens são pouco conhecidas. No vídeo de hoje, vamos mostrar registros reais de satélites orbitando a Terra, capturados no espaço. Após o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, o lançamento de satélites no espaço tornou-se cada vez mais comum. Praticamente todas as semanas, um ou mais satélites são lançados, às vezes alguns deles são colocados em órbita de uma só vez. Há tantos satélites lá em cima que não é mais possível contar com precisão o número de objetos em órbita, especialmente porque muitos lançamentos são secretos, dificultando a contagem. Não é à toa que, quando a exploração espacial estava engajada, um cientista da NASA chamado Kessler propôs a chamada Síndrome de Kessler em sua homenagem. A ideia proposta é que, se os lançamentos continuarem descontrolados, chegará um momento em que teremos tantos objetos, incluindo satélites e detritos espaciais, na órbita terrestre que será praticamente impossível sair do planeta sem colidir com algo. Nesse caso, Kessler propôs que o aumento de satélites em órbita criaria um anel gigante de lixo espacial, pois as colisões espaciais se tornariam cada vez mais comuns e o número de detritos aumentaria exponencialmente. Cada impacto geraria partículas de detritos, resultando em um efeito bola de neve crescente. O principal prejuízo seria a impossibilidade de sair da Terra, bem como a instalação de novos satélites em órbita. Mas em que ponto estamos agora? Bem, desde o início da era espacial em 1957, a humanidade realizou cerca de 6.410 lançamentos conhecidos de foguetes, excluindo os lançamentos que falharam. Esses lançamentos possibilitaram a inserção de aproximadamente 15.760 satélites na órbita da Terra. Atualmente, cerca de 10.250 desses satélites ainda estão no espaço, e uma parcela significativa deles está em pleno funcionamento. Além disso, há uma quantidade expressiva de objetos na formação de detritos, somando cerca de 34.550 deles em órbita. Vale ressaltar que esses dados são os mais recentes disponibilizados pela Agência Espacial Europeia em agosto de 2023. No entanto, nem todos os objetos hoje em órbita são rastreáveis e catalogáveis, o que poderia mudar significativamente esses números. Com base em modelos estatísticos, estima-se que existam cerca de 36.500 objetos na forma de detritos espaciais com tamanho superior a 10 centímetros, além de 1 milhão de detritos com tamanhos entre 1 centímetro e 10 centímetros, e impressionantes 130 milhões de detritos com dimensões entre 1 milímetro e 1 centímetro. Esses números são de fato impressionantes, e a síndrome de Kessler pode se tornar uma realidade em apenas algumas décadas. Agora, vamos abordar a questão de por que não vemos esses objetos em imagens feitas no espaço. A verdade é que os satélites realmente desaparecem da vista, mas não vemos essas imagens com muita frequência. A boa notícia é que já foram feitos registros interessantes e as visualizações são incríveis, para dizer o mínimo. Para começar, é importante entender que a órbita da Terra é gigante, e os satélites orbitam nosso planeta em diferentes altitudes, principalmente em 3 órbitas principais: baixa, média e alta. Começando pela órbita baixa, que abrange uma altitude média de 350.400 km acima da superfície terrestre, é onde a Estação Espacial Internacional está localizada e onde a densidade de satélites é menor. A órbita média fica acima da órbita baixa, a uma altitude de cerca de 2.000 km, e se estende até a órbita alta. A órbita alta, por outro lado, fica impressionante 36.000 km acima da superfície. Cada órbita tem sua utilidade específica, mas nosso foco hoje está na órbita baixa, onde os astronautas estão. Nesta órbita, o número de satélites é estimado em mais de 3.000, incluindo satélites de internet, o telescópio Hubble e outros satélites de mapeamento da superfície. No entanto, a órbita é tão vasta que torna difícil o registro frequente de satélites pelos astronautas. Isso não significa que seja impossível vê-los de vez em quando. Em 2018,
O astronauta russo Oleg Artemiev avistou um pequeno satélite passando perto da Estação Espacial Internacional, mostrando uma órbita tranquila do equipamento lá em cima. Embora não haja informações sobre o objetivo desse satélite, podemos deduzir que se trata de um CubeSat, um tipo de satélite de tamanho médio, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapato, geralmente lançado para comunicação via rádio e captura de imagens. A maioria deles não possui sistemas de correção orbital, o que significa que eventualmente eles entrarão em órbita decrescente e serão consumidos pela atmosfera. Observando atentamente o vídeo, especialmente com a visão da Terra ao fundo, podemos apreciar a interessante dinâmica de um satélite em órbita. A gravidade na órbita terrestre baixa é um pouco mais fraca do que na superfície, mas o objeto consegue se manter em órbita devido à sua velocidade orbital de 28.000 km por hora, equilibrando as forças gravitacionais que tentam trazê-lo de volta à superfície e a força centrífuga que o lançaria para o espaço, caso a gravidade da Terra não existisse. Vale ressaltar que os satélites só parecem se mover lentamente na filmagem porque a Estação Espacial Internacional também está se deslocando rapidamente. É como ter dois carros lado a lado a 50 km por hora, por exemplo. Outro registro interessante mostra o tanque externo do ônibus espacial, 8 minutos após o lançamento. Devido à baixa altitude, o tanque de combustível entrou na atmosfera pouco tempo depois. A visão do lixo espacial proporciona uma sensação de como o espaço é vazio, com uma órbita delicada de alta velocidade e um espetáculo da física acontecendo diante de nossos olhos. Em outro registro feito pela astronauta russa, a espaçonave Dragon aparece momentos depois de se desacoplar da Estação Espacial Internacional. Nesse ponto, a espaçonave está desacelerando para perder altitude. A perspectiva é tão interessante que parece que a nave está atravessando as nuvens ao fundo. A Dragon já registrou a órbita de outra nave espacial cargueira, a Cygnus, desta vez até passando acima de ilhas e nuvens. Mesmo que não seja reutilizável, a Cygnus ainda sai da Estação Espacial Internacional com mais de 3 toneladas de massa. Em resumo, todas essas imagens de satélites orbitando nosso planeta são realmente impressionantes. Cada imagem demonstra a complexidade das órbitas que existem bem acima de nossas cabeças. Se você já se perguntou por que não temos muitas imagens de satélites no espaço, agora você tem uma resposta. Os registros encontrados, mas são pouco conhecidos. Deixe um comentário abaixo para nos dizer quais desses registros você achou mais interessantes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, pois isso é muito importante. E se ainda não está inscrito no canal, convidamos você a se inscrever. Até a próxima!